Olá, meus queridos, eu me chamo Marcela, eu moro aqui em Dubai, e ao longo desses anos eu já recebi tanta pergunta de como foi que eu consegui, que eu resolvi, me vergonha, e gravar esse vídeo contando a minha experiência. Eu vou ressaltar os pontos principais, mas se tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários que eu posso até fazer uma segunda parte desse vídeo, tudo bem? Mas vamos assistir o vídeo todo primeiro, né? Por favor. E eu só gravei a minha voz porque eu acho mais interessante aí você ver umas fotos minhas aí de Dubai, né? Já pra ter uma noção, do que ficar o tempo todo ali olhando pra minha cara, né? Bom, o primeiro ponto que eu quero deixar bem claro pra vocês é a questão da língua. Você precisa falar árabe pra vir morar e trabalhar aqui? Não. Porém, você tem que falar o inglês. Não tem como. São mais de 200 nacionalidades que vivem aqui e cada nacionalidade tem o seu sotaque diferente. Então, se você não fala inglês, você não vai conseguir se comunicar com as pessoas e, consequentemente, não vai conseguir compreender o que for pedido pra você em qualquer emprego que você arrumar. Porém, você deve estar pensando assim, mas eu tenho nível intermediário, eu falo alguma coisa. Se eu for aí, eu vou conseguir desenvolver mais. Olha, eu não recomendo, porque aqui as pessoas não falam inglês. Eu sei que é contraditório, mas é justamente por isso. As pessoas aqui não falam inglês corretamente, e se você não fala inglês, você vai aprender errado junto com elas. Se você tem a vontade de vir para Dubai para aprender inglês, eu recomendo que você tenha pelo menos nível avançado, e você venha aqui para praticar. Mas olha, gente, não desanima. Eu tenho quase 30 anos já esse ano. Mas enfim, eu aprendi inglês sozinha quando eu tinha 15 anos. Na época que a internet era discada, era só final de semana, você conseguia baixar 2 ou 3 músicas só, e a qualidade era de 48 kbps, era uma beleza, enfim. E naquela época eu tinha um programinha que me ajudava com a tradução, porque eu já tinha também a letra da música salva. Então você vai memorizando a letra, lembrava da tradução, e coisa de 6 meses já tava falando inglês já. Hoje em dia aí, minha senhora, seu filho aí tá nos YouTube aí, né, assistindo Felipe Neto, né? Podia estar fazendo alguma coisa mais interessante, né? Mais aproveitável, né? Enfim, não, mas tá lá vendo Felipe Neto, né? Mas enfim. Não que eu não assisto também o Felipe Neto, né? Mas por eu já falo inglês, né? Outras línguas muito solicitadas são o chinês e o russo, ou alguma outra língua europeia, principalmente o francês, o alemão ou o italiano. Mas vamos concentrar no inglês primeiro, né, minha gente? Outro ponto muito importante que tem que ser levado em consideração é a sua capacidade de se virar sozinho. A primeira vez que eu vim para Dubai, eu não perguntei para ninguém me ajudou. Todas as dúvidas que eu tive já estavam disponíveis online. Eu simplesmente procurei no Google, literalmente. E desculpe falar, mas é muito inconveniente você encher de perguntas uma pessoa que já mora aqui para te ajudar a conseguir um trabalho. Porque as pessoas que moram aqui já passaram por essa situação várias vezes, eu posso te garantir. Eu sei que tem que ter uma paciência para explicar para pessoa que não tem nenhuma noção, mas aí que tá o ponto. Se você não tem nenhum discernimento para fazer uma simples pesquisa na internet, você não é uma pessoa que vai muito longe aqui. Então, qualquer dúvida que você queira me mandar, eu espero que você já tenha pesquisado antes. Ficou claro que você, para vir para Dubai, precisa falar inglês e ser uma pessoa independente, certo? Beleza, então vamos pra frente então. São 2 métodos que você pode usar para arrumar um emprego. Primeiramente, você aplica pelos websites das empresas, ou você vem para Dubai e entrega seu currículo já estando aqui e aplicando online aqui também. Eu vou explicar as vantagens e desvantagens de cada um dos pontos, começando pela minha própria experiência, que eu mandei meu currículo estando no Brasil e vim pra cá já com passagem, com visto e moradia arranjada. 2 vezes, hein? Começo do começo, assim, mas o básico mesmo é você ter o seu currículo bem formatado, bem organizado e em inglês, óbvio, né? Começando pelas suas informações pessoais, sua foto, depois a sua experiência profissional, da mais recente à mais antiga. Daí você lista a sua escolaridade e as suas habilidades extras, como algum software ou qualquer outra coisa que você queira mencionar que seja relevante. Eu sei que você deve estar pensando assim, nossa, mas como é que eu vou fazer isso? Olha, mais dúvidas de como montar o seu currículo profissionalmente para um emprego aqui em Dubai, eu posso fazer em outro vídeo, se alguém tiver interesse. Senão esse vídeo aqui fica muito longo. Depois do seu currículo bem estruturado, é aí que o seu esforço começa, meu amigo. É daí que você vai procurar o site das empresas onde você tem mais experiência profissional ou formação educacional. Mas não me vai procurar em português, hein, gente? Abre o Google lá e procura em inglês. Todas as grandes empresas possuem uma seção de carreira no rodapé dos seus websites. E as que não têm, usam websites de anúncio de emprego para informar das suas vagas abertas. Esses sites não cobram para você procurar por emprego ou montar o seu currículo online, mas pode acontecer deles cobrarem por serviços específicos, como destacar o seu currículo ou ver como você está comparado a outros candidatos. Você não precisa pagar para se candidatar a uma vaga aqui nos Emirados Árabes Unidos. Isso é crime, a gente chama de scam.
Já ouvi histórias de agências no Brasil que cobram muito caro das pessoas prometendo uma vaga aqui nos Emirados e isso acaba nem acontecendo. A área com mais chances de você conseguir um trabalho é no setor de hotelaria. Por quê? Porque essas empresas estão dispostas a pagar pela sua relocação, ou seja, trazer você do país que você estiver morando para vir trabalhar aqui em Dubai. Mesmo que seja uma vaga simples como recepcionista, que foi o que aconteceu comigo. E hotelaria que nada mais é que customer services. Você que trabalha como secretária, recepcionista, com RH, garçom, eventos, porque os hotéis aqui são mega estruturas, então precisa de gente também para enfermaria, jardinagem, TI, técnico de engenharia, segurança, do marketing. Todas essas áreas englobam o setor de hospitality aqui em Dubai, ou nos Emirados. E o entry level, ou seja, os iniciantes, é o que paga menos. Em torno aí de R$2.000, já livre de qualquer tipo de conta, como aluguel, água ou luz. Porém, o salário de R$2.000 aqui em Dubai é muito baixo. Se você não controlar as suas saídas no mês, aí você gasta esse dinheiro rapidinho. No entry level, não é necessário que você tenha uma formação superior para conseguir alguma vaga. Facilita se você tiver? Sim, porém não é impossível. E se você não tem nenhuma experiência profissional, porém é recém-formado, você também consegue alguma coisa. Um exemplo disso sou eu mesma. Eu não tenho nenhum problema em dizer que meu currículo era uma tristeza. Da primeira vez que eu apliquei para Dubai, no final de 2014, o trabalho mais longo que eu tive foi de 70 dias. Porém, eu tinha acabado de me formar em estética e cosmética. E no mês que eu me formei, eu peguei o diploma e eu já estava trabalhando aqui no maior e mais luxuoso spa do Oriente Médio. Como recepcionista, mas eu estava aqui. Ai, mas eu sou formada, eu vou trabalhar de recepcionista, eu vou trabalhar de ajudante, eu vou trabalhar disso. Olha, meu filho, tem que estar feliz que a empresa está pagando a sua passagem, está pagando o seu visto, está te dando moradia, tá? Porém, não seja conformado. Trabalhe certo, trabalhe duro para conseguir melhorar a sua posição na empresa. Tem que começar de algum lugar, sempre. E a experiência de morar aqui é sempre válida, mesmo que seja com salário baixo, mesmo que seja para dividir quarto. Você pode ficar por um tempo por aqui e voltar para o Brasil na hora que você quiser. A dica para o setor de hotelaria é que você não precisa procurar hotel por hotel para achar as vagas. Basta achar a rede de hotéis que aquele hotel específico pertence. Por exemplo, a Marriott tem o St. Regis, tem o Westin, tem o W e assim vai. As grandes cadeias de hotéis aqui nos Emirados são a Marriott, Starwoods, Hyatt, Hilton e Jumeirah. Tem outras cadeias também, mas não possuem muitas unidades. Então, quando você entra no site deles, por exemplo, o Hilton Worldwide, você seleciona o Emirados Árabes Unidos ou seleciona só Dubai e vai aparecer todas as vagas disponíveis para todos os hotéis que eles têm aqui. E o que acontece em seguida, depois de você montar o seu currículo bem legal, aplicar na vaga deles, passado algum tempo, não se tem ao certo quanto, se o seu perfil tiver o que eles estão procurando, eles vão entrar em contato com você para agendar uma entrevista online. E aí que tá aonde você conquista a sua vaga. Não é o seu currículo, não é tanto a sua experiência, mas o jeito que você apresenta o seu potencial. Foi o que aconteceu comigo nas 2 vezes que eu estive no Brasil e eles me trouxeram do Brasil para Dubai. Eu posso sim dar dicas para vocês de como se apresentar para uma entrevista online, mas o vídeo vai ficar muito longo, então eu posso fazer um outro vídeo sobre isso se alguém tiver interesse. Beleza, você conseguiu uma entrevista online, passou por entrevista. Passado um tempo depois, eles vão te enviar um e-mail falando se você passou ou não. Às vezes nem mandam, né? Mas é a vida. Daí, o que acontece em seguida? Eles vão pedir alguns documentos para processar o seu visto e também vão perguntar qual é o aeroporto internacional mais próximo da sua cidade. Geralmente, sempre vai ser Guarulhos, em São Paulo. E aí, meu amigo, é só aguardar o dia de você embarcar, porque quando você chegar no aeroporto, vai ter alguém já te esperando para te levar para sua acomodação. E daí, é só preparar o espírito para começar a trabalhar de verdade, hein? Apesar do baixo salário, a não ser que você tenha uma posição mais alta, claro. Eu ainda prefiro o setor de hotelaria porque eles providenciam tudo que você precisa. O transporte, a passagem, a moradia. Todas as áreas que eu falei anteriormente também existem empresas privadas. Porém, as empresas privadas, elas não estão dispostas a pagar pela sua relocação. Eles preferem contratar pessoas que já estejam aqui. E aí que vem a segunda parte do nosso vídeo. Você procurar emprego aqui já em Dubai. Não é uma coisa que eu recomendo muito, porque demora de 1 a 2 meses, até mais, para você conseguir um emprego, se for a sua primeira experiência aqui nos Emirados. Então, você vai gastar muito dinheiro ficando aqui esse tempo todo. Mas também não é impossível. Eu recomendaria você procurar emprego estando aqui, você que quer um cargo muito superior, como gerente de hotel, ou como médico, ou como dentista. Porque nesses casos, você realmente tem que demonstrar que você tem experiência, que você sabe o que está fazendo, né? Por favor. As empresas particulares contratam pessoas fora dos Emirados? Sim, mas não são muitos casos. E essas empresas também não fornecem acomodação ou transporte, elas te pagam um salário e você que se vire. E é por isso que você tem que
pensar e ponderar no que seria mais viável para você. Principalmente se você tiver esposa e filhos. Porque se você vier para cá e for dividir a acomodação que a sua empresa te fornecer, você não pode trazê-los. Você pode trazê-los no caso se a sua acomodação for single room ou estúdio, que é a kitnet como a gente conhece no Brasil. Já as empresas privadas não se importam muito porque você vai ter que pagar a sua acomodação com o salário que eles te derem. Finalizando, as carreiras que têm mais oportunidades aqui em Dubai são a de hotelaria, como eu disse, mas as áreas que sempre tem vaga são as áreas de engenharia civil e arquitetura. Ainda mais com a Expo 2020, estão subindo prédio do nada. Também é muito procurado quem sabe fazer Brazilian Keratin, que a gente conhece como escova progressiva. E aqui custa caro, hein? Na promoção deve estar em torno de uns R$1.000, R$800. E tem gente que paga, hein? Paga à vista, paga na hora. Coisa que custa caro aqui também é pé em mão, em torno de R$120. Na promoção também. Fotografia também vai muito bem, obrigado. Ah, e claro, os chefes. Você que é cozinheiro, ajudante de cozinheiro, também contrata-se por hotelaria ou por empresas privadas. Então, se você quiser mudar um pouco de vida, ter uma experiência diferente, ainda não pagar nada por isso, eu recomendo você já vir do Brasil com um visto de trabalho, ou você banca você mesmo o seu visto de turista e vem procurar um emprego por aqui. Mas, ó, a lei aqui funciona, viu, meu filho? Não vem com essa de querer dar jeitinho brasileiro aqui não, de querer ficar ilegal, que aqui você vai pra cadeia. E é por isso que esse país é tão seguro. Mas tá enchendo muito de brasileiro agora, né? Tá na hora de ir embora já, né? Enfim, não fique esperando resposta de mão beijada de todo mundo também. Porque a senhora pra achar o Insta do boy lá, parece que trabalhou no FBI, né? Vai procurar emprego do Dubai, tem que ficar perguntando tudo pros outros, né? Não dá. Mas o mais importante é você não ter medo de tentar. Pode pensar assim, mas eles vão falar não, que eles vão querer comigo. Mas é justamente isso que tá acontecendo com você. Você já tem um não. Você tem que ir lá e batalhar pelo sim. E você só consegue fazendo isso tentando. Muita gente vai te falar, você é louca, isso só é pra gente que tem dinheiro. Mas as pessoas negativas, elas falam isso porque elas próprias não têm coragem de tentar algo novo. E a coragem incomoda a zona de conforto delas. Então, ela, pra não se sentir incomodada, ela quer fazer você se sentir mal também. Meu filho, sai desse embuste, que aqui tem coragem. Outro segredo é a sua nacionalidade. Os brasileiros conseguem emprego com mais facilidade aqui, comparado com pessoas de outros países. Por final, resumindo tudo que eu falei nesse vídeo aqui, primeiramente você tem que falar inglês, ser uma pessoa independente, montar o seu currículo bem formatado, aplicar em todas as empresas que se encaixam no seu perfil profissional, se expressar muito bem na entrevista online se você conseguir. E se você conseguir ser aprovado, aí é só se preparar para enfrentar pelo menos 15 horas dentro do avião, se a sua companhia pagar por você uma passagem direto, ou esperar pelo menos 24 horas em trânsito de país para país até conseguir chegar aqui. Mas eu garanto que ao pisar aqui você não vai se arrepender de nada do processo que você fez. Vou ficando por aqui que o vídeo já tá muito longo. E se você quiser saber mais como memorar e trabalhar aqui, deixa sua dúvida aí nos comentários, que eu posso até fazer um outro vídeo, dando bem mais detalhes. Então, muito obrigada se você ficou comigo até aqui. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que também tem vontade de vir pra cá. Quem sabe vocês até não venham juntos. E pra você que já mora em Dubai, que já não aguenta mais responder esse tipo de pergunta, manda esse vídeo pra essas pessoas que ficam te perguntando toda hora, tá bom? Por fim, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shukran jazilan wa ma'as salama.